Olá, então, alunos de redes de computadores. Vamos continuar estudando a camada física, né? Conectores, meios de transmissão, modulação, diagrama de constelação. Então, na última videoaula, paramos aqui, né, nos meios de transmissão. Estávamos vendo a comunicação pela atmosfera, ok? Então, vamos agora ver questões relacionadas à taxa de transmissão, né? Taxa de transmissão, que vulgarmente é conhecido como velocidade. Então, o pessoal fala, eu tenho acesso à internet com a velocidade de 50 mega. Esse termo está incorreto, né? Apesar da maioria falar velocidade, mas esse termo está incorreto. O correto é taxa de transmissão. Então eu tenho uma taxa de transmissão de 50 megabps, 50 milhões de bits por segundo. Lembrando que mega é milhão, K é mil, mili é 10 a menos 3, micro é 10 a menos 6. Então, se você está com uma taxa de transmissão de 10 megabps, são 10 milhões de bits por segundo. Se a taxa de transmissão é bps, é bits por segundo. E isso se refere à informação. Existe também a taxa inbound, né? Bound é a alteração da linha por segundo, ou seja, bound é a taxa de modulação. Quantas modulações são feitas por segundo? Ou seja, a taxa em bounds refere-se ao sinal, à portadora, alterações na portadora por segundo. Já a taxa em bps, bits por segundo, refere-se à informação. Então, essa figura que nós temos aqui, né, nós estamos aqui com 4 níveis, o nível 0, 1, 2 e o 3. O nível 0 representando o bit, né, é uma representação de bit, né, uma representação em 2 bits, pode ser uma representação, poderia ser uma representação tribit também, né? Então nós temos essa nomenclatura, né? Então aqui é uma representação de bit, né? 2 bits de valência. Então você tem para o nível 0 a sequência binária é 0, 0, para o nível 1 a sequência binária é 0, 1, para o nível 2 a sequência binária 1, 0 e para o nível 3 a sequência binária 1, 1. Ok? Alterações na linha nós temos, né, desde o início até o final, considere que aqui seja 1 segundo, né? Nós temos 6 alterações na linha nesse segundo. Então, nós temos uma taxa em bounds de 6 bounds, 6 alterações na linha em 1 segundo, ok? Já a sua taxa em bps, olha só, cada bound carrega a informação de 2 bits. Então, se você tem 6 bounds, você tem 12 bits por segundo. Ok? 12 bits por segundo. Então, olha só, alteração na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 vezes em 1 segundo alterou a linha, alterou a modulação, ou seja, 6 bounds. Só que cada modulação carrega 2 bits. Então, a taxa em bps, se aqui esse gráfico inteiro é 1 segundo, nós temos que a taxa em bps é de 12 bits por segundo. Ok? A questão dos modems, né? O modem, a gente já falou, é um modulador, demodulador. Modula na transmissão e demodula na recepção.
Já vimos também esse esquema, né? Você tem um computador A, aqui o usuário gera dados, esses dados têm que ser convertidos em sinal digital. Esse sinal digital, o modem, transforma num sinal analógico, numa portadora modificada com um sinal. E esse sinal analógico é então transmitido a longas distâncias. Na recepção, o modem vai pegar esse sinal recebido, vai extrair a informação da portadora e vai entregar esse sinal digital a B. B transformará esse sinal digital em informação de usuário e passará para o usuário. Ok? Então, o sinal que trafega no canal de comunicação é analógico e modulado. Nós já falamos sobre isso. Né? E ele pode ser modulado em fase, em amplitude, né? Em frequência. Então, aqui, de novo, é só um reforço do conceito que nós já vimos. Aqui nós temos um sinal binário, 0, 1, 0, 1, 1, e assim por diante. Essa é a sequência binária que nós queremos transmitir. Você pode fazer uma modulação ASK. O que é uma modulação ASK? Amplitude Shift Queuing. Ok? Amplitude Shift Queuing. É uma modulação em amplitude. Né? Então, quando é o bit 1, eu não altero a portadora. Quando é o bit 0, eu atenuo totalmente. Quando é o bit 1, eu não mexo na portadora, não mexo na amplitude. Quando é o bit 0, eu atenuo totalmente. Eu transmito essa portadora modificada, do outro lado eu vou saber que a sequência é 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 e assim por diante. Ok? A modulação também pode ser em frequência, onde você altera a frequência dependendo do bit. Chamamos de FSK, Frequency Shift Queuing. Ok? E a modulação também pode ser em fase, PSK, onde você altera a fase dependendo do nível binário. Nós já vimos tudo isso. Então, os modems. Uma importante questão é o teorema de Nyquist. E também nós já falamos. O teorema de Nyquist fala que para se reconstituir um sinal, lembra que quando nós falamos de digitalização, devemos amostrá-lo com o dobro da sua maior frequência. Então, isso aí é uma necessidade. Então, se você quer digitalizar e quer recompor o sinal fidedigno na recepção, você tem que amostrar com o dobro da maior frequência contida no sinal. Ok? E aqui a gente vale lembrar que um sinal ele é composto, qualquer onda ela é composta por várias componentes em frequência. Então, geralmente, uma onda, né, ela tem um sinal, ela tem diversas componentes em frequência. Então ela pode ter componentes em frequências mais baixas, componentes em frequências mais altas. O que está dizendo aí o teorema de Nyquist é que você tem que mostrar como mínimo o dobro da maior frequência contida no sinal. Como é que você poderia aumentar a velocidade de um modem? Né? É dito ali que não basta aumentar a taxa de amostragem, limitada a 8.000 amostras por segundo, no caso de um canal de voz, por exemplo. Então, no caso de um canal de voz, a gente viu que a faixa de frequência é de 0 a 4 kHz, então a maior frequência é 4 kHz, você tem que amostrar com o dobro de 4 kHz, ou seja, 8.000 amostras por segundo. Exatamente 8.000 amostras por segundo. Tá certo? Então não adianta amostrar mais amostras por segundo. É um limite. É uma necessidade e é um limite também. Não pode ser mais nem menos. É 8.000 amostras por segundo. Né? Então, não adianta aumentar o número de amostras por segundo. Então, qual que é a solução? A solução é carregar mais bits em cada amostra. Ou seja, codificar mais bits por amostra, aumentando assim a taxa em bounds. Padrão de constelação. O padrão de constelação é uma visualização gráfica
da modulação, né? Então, aí nós temos a letra A, a letra B e a letra C com 3 padrões de constelação. Em um padrão de constelação, verifique, por exemplo, a letra A. Em um padrão de constelação, cada um dos pontos nós chamamos de estado. Estado. Então, cada um dos pontos é um estado. Chamamos de amplitude a distância desse estado até a origem. Né? Modo. Então, é a distância até a origem. E chamamos de frequência o ângulo que é feito com o eixo X. Então, esse ângulo aqui para esse estado. Então, o ângulo feito com o eixo X. Ok? Então, no padrão de constelação nós temos número de estados. Na letra A nós temos 4 estados. Amplitude. Na letra A a gente só tem uma amplitude, porque os pontos estão equidistantes da origem. Todos eles têm em módulo a mesma distância da origem. Então é uma amplitude só. E na letra A nós temos 4 frequências. 4 ângulos com o X. Cada um dos estados fazem 4 ângulos diferentes com o X. O primeiro 45 graus, o segundo 145 graus e assim por diante. Certo? Então são 4 ângulos, 4 amplitudes. Então na letra A, nós estamos representando o QPSK. O que é isso? Quadrature Phase Shift Queuing. É o nome dessa modulação. Modulação em fase por quadratura. Ok? Então, por que é uma modulação em fase? Porque não se altera a amplitude, se altera só o ângulo, a fase de cada um dos estados. Então, nós temos 4 estados. Né? 4 estados. Com 4 estados, nós podemos representar 2 bits. 2 bits. Então, o primeiro ponto do primeiro quadrante pode ser a sequência 00. No segundo quadrante da letra A, pode ser a sequência 01. No terceiro quadrante, pode ser a sequência 10. E no quarto quadrante, pode ser a sequência 11. Ok? Então, cada estado está carregando a informação de 2 bits. Então, na letra A, se eu estou com 2.400 bounds, isso aqui eu estou dizendo que é. Né? Poderia ser qualquer taxa em bound. Então, estou dizendo, na letra A estou trabalhando em 2.400 bounds. Qual é a taxa em BPS? Olha, cada bound está carregando a informação de 2 bits, então é 2.400 vezes 2. Então, a taxa em BPS da letra A é 4.800 BPS, bits por segundo. A letra B. A letra B, você tem 16 estados de modulação. Ok? Várias, eu diria 1, 2, 3, 4. 4 amplitudes. Né? 1, 2, 3, 12 vezes 4 vezes 3, 12 fases. Então, na letra B, você teria 12 fases, ok? E 4 amplitudes. Na realidade, nem seriam 4 amplitudes, seriam 3, né? Porque esse ponto e esse ponto aqui são equidistantes da origem. Então, seria 1, 2, 3, apenas 3 amplitudes, ok? Então, isso é só para exemplificar, né? Não vai ser cobrado isso. Mas, então, na letra B nós temos 16 estados. O que não vai ser cobrado é essa questão de identificar, que eu digo, é identificar número de fases e número de amplitudes no diagrama de constelação. O resto, obviamente, que vai ser cobrado.
Então, na letra B, nós temos 16 estados, não é? É uma modulação que nós chamamos de QAM16, ou seja, é uma modulação em amplitude, Quadrature Amplitude Modulation. 16 porque são 16 estados, ok? Então, é uma modulação em amplitude. Supondo, né, que estamos trabalhando a 2.400 bounds também na letra B. Qual que é a taxa em BPS? Né? Nós temos 16 estados. Com 16 estados, você carrega uma informação de 4 bits. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 elevado ao número de bits por amostra é igual ao número de estados. Então, olha só, aqui você pode, cada um desses estados estão representando 4 bits. 4 bits, né? Desde o 0000 até o 1111, ok? Vocês podem até escrever todas as opções aí. Né? Então, na letra B, cada estado carrega a informação de 4 bits. Então, se a modulação é de 2.400 bounds, isso foi dito, né, imposto, né, é dado do problema, digamos assim. Então, se a modulação é de 2.400 bounds, a minha taxa em BPS é 4 vezes 2.400, que é 9.600 BPS. Ok? Agora, vamos só colocar mais estados nesse diagrama de constelação, né, desse padrão de constelação, que é a letra C, que é o QAM64, onde você tem 64 estados, 64 estados, né, nos quatro, ocupando os 4 quadrantes do padrão de constelação. Com 64 estados, você consegue codificar 6 bits, né? Por quê? 2 elevado a 6 é igual a 64, tá? Então, cada bound do padrão C carrega a informação de 6 bits. Então, se a sua taxa é de 2.400 bounds, a sua taxa em BPS, na letra C, é 2.400 vezes 6. Por quê? Porque cada estado na letra C carrega a informação de 6 bits. Então, se a minha taxa é 2.400 bounds, a minha taxa em BPS na letra C é 2.400 vezes 6, que é 14.400 BPS. Ok? É importante verificar o seguinte: na letra A gente tinha 4.800 BPS, na letra B, 9.600, na letra C, 14.400. Então, vocês comparem a letra B com a letra C. Né? Houve um aumento muito grande na complexidade do diagrama de constelação. E esse aumento não foi diretamente proporcional ao aumento da taxa em BPS. Né? Se você saiu da letra B para a letra C de 9.600 BPS para 14.400 BPS. E o diagrama de constelação ficou muito mais complicado. Então você complicou muito o diagrama de constelação, mas não cresceu tanto a taxa em BPS. E isso acontece, isso é normal de acontecer. Tá? Isso é normal de acontecer. Então, o que acontece? Para você aumentar a taxa em BPS, você tem que aumentar muito o número de estados. É inevitável. Só que isso tem um limite. Por quê? Porque se você começa a aumentar demais o número de estados, esses estados, esses pontinhos, vão ficando muito próximos uns dos outros. E um pequeno ruído pode fazer com que você interprete de forma errada um estado. Então você achava que era um estado, esse estado, por exemplo,
e na realidade é o outro estado. Por quê? Porque eles estão muito próximos. Qualquer ruído vai te levar a erro. Então há um limite aí para você crescer sem demasiadamente o número de estados. Né? Então, olha só, o padrão da letra A é o que o pessoal chama de, né, o que é padronizado, é o protocolo V32, que trabalha 9.600 bps. Né? Já a letra B é o V32 bis, que trabalha 14.400 bps. De novo, vocês podem ver, saiu de 9.600 bps para 14.400 bps. E o diagrama de constelação da letra B é muito mais complicado que o diagrama de constelação da letra A. Existe também o padrão V90, que usa no máximo 33.600 bps, no sentido de uploading. Né? Existe o padrão, esse padrão dá até 56 kbps no sentido descendente de download, mas funciona de forma digital do lado do provedor. ISP é Internet Service Provider. Né? A rede telefônica usa 8.000 amostras por segundo com 256 níveis de amplitude. Só são usadas as amplitudes com menos ruído. E o padrão V92 pode dar até 48.000 bps no sentido de upload. Okay? São só padrões de modems que são utilizados aí quando se trabalha diretamente na linha telefônica. Vamos parar essa gravação aqui e continuamos na próxima videoaula, tá bom? Até mais. Tchau a todos.